Estamos aqui nesse local inusitado, nesse estúdio improvisado, para poder responder a tag racismo. Antes de tudo, deixando bem escuro, bem evidente, que o importante aqui é a mensagem e não o visual, né? Porque percebem-se olheiras, percebe-se todo o decair do homem nesta gravação. E a primeira pergunta: o que é racismo? O racismo é um sistema de opressão que parte do princípio de uma raça superior a outra. E que raça é essa? Essa raça tem nome e é a raça branca. E o racismo é um sistema que opera em todos os espaços da nossa sociedade, absolutamente todos. Sobre a existência do racismo, ele se manifesta não só com a raça negra, mas com os indígenas e todas as outras minorias sociais, porque minoria é exatamente tudo que não corresponde a quem? Aos brancos, que são os agentes do racismo, que praticam o racismo. E por que eu frisei tanto isso? Porque a própria definição de racismo faz com que seja absolutamente impossível, impraticável, um paradoxo, pessoas brancas sofrerem racismo. Segunda pergunta: na minha opinião, por que eu acho que ainda existe o racismo? É melhor responder isso com exemplos que evidenciam a existência do racismo. Os jovens que mais morrem por assassinatos no Brasil são os jovens negros. A população que menos tem acesso à saúde, educação, empregabilidade, bem-estar, direito de ir e vir, todas essas coisas é a população negra. O racismo existe porque provavelmente agora, quando eu disser que eu sou uma jornalista em formação e quando eu me formar de fato, as pessoas não vão acreditar. Elas não vão conseguir conceber só de olhar para mim que eu posso e sou jornalista. E melhor do que os exemplos, uma resposta séria. O racismo ainda existe simplesmente porque a nossa sociedade está construída em cima dele. E a nossa sociedade, eu digo, em relação a como os nossos governos são construídos, quem são as pessoas que governam, as leis que existem no Brasil. E todas as nossas condições de vida estão sabiamente construídas para desfavorecer, se não matar, e sobreviver, existir, lucrar em cima da população negra, do sofrimento da população negra. Algumas soluções para poder combater o racismo no Brasil são, por exemplo, trazer a história, a cultura afro-brasileira para dentro das escolas, promover políticas de cotas nas universidades, políticas de empregabilidade, ações afirmativas, a representatividade, isso é, trazer mais exemplos positivos de pessoas negras. E não só exemplos positivos, mas simplesmente exemplos de pessoas negras ocupando espaços que jamais são mostrados. Exemplo básico, o comercial da margarina. Pode começar por aí. Mas ajudar a combater o racismo é criar mecanismos de convencer a sociedade de que as pessoas negras são humanas, no sentido mais simples da palavra. Independente do mecanismo de combate que for adotado, é preciso convencer a sociedade como um todo, seja a pessoa negra ou não, de que ela tem uma parcela de importância nessa construção. E novamente, por que ainda existe racismo no mundo? Porque existem pessoas que lucram com o racismo no mundo. E que lucro é esse? Fazer com que os negros tenham baixa autoestima e não ingressem em espaços de poder. Fazer com que esses mesmos negros passem a consumir tanto medicamentos quanto drogas ilícitas ou lícitas, fazer com que esses negros ingressem na criminalidade e contribuam financeiramente para um dos sistemas mais lucrativos do mundo, que é do sistema carcerário e o sistema de venda de armas, e também fazer com que a população negra se mantenha pobre de modo geral, porque assim nós podemos ter mais casos de desvios de dinheiro e falsos programas de assistência. Então, ainda existe preconceito racial quando uma pessoa vai procurar um emprego? Lembra da jornalista aqui? Com o meu cabelo crespo, com o meu cabelo alisado, independente de cabelo, por eu ser negra, eu já estou propensa a não ser aceita em uma entrevista de emprego, independente da minha qualificação, independente de eu ter uma qualificação melhor do que os outros candidatos, puramente racial. Isso tá dentro daquela história de boa aparência. Até porque o padrão de beleza do mundo é branco. E fora isso, as pessoas negras que são empregadas também estão condicionadas a receber menos por isso. Sobretudo as mulheres negras. E entre preconceito racial,
e bullying e tudo isso, a palavra racismo é bem definidora, porque existe uma diferença crucial entre preconceito e racismo. E a nossa sociedade brasileira, ela faz todo o caminho para tentar driblar a exposição do nosso racismo, que existe desde sempre e se renova a cada dia, nessas sutilezas. E para finalizar, quais são as condições de vida dos negros? Onde os negros estão? Quais são as condições de vida das periferias? Como é a infraestrutura nos lugares onde as pessoas negras vivem? E como eu já tinha mencionado, boa parte das condições de vida dos negros eu deixo para responder essa com um enfoque mais psicológico. Independente da classe social a qual essa pessoa negra pertence, o racismo atua diretamente na nossa saúde mental. O racismo, apesar de empobrecer uma sociedade como um todo, ele ataca a cabeça de uma pessoa negra. Existe um livro chamado Tornar-se Negro que aborda exatamente isso, esse campo psicológico independente da classe social da pessoa brasileira. Esse livro foi feito pela Neuza Santos. A Neuza Santos, se eu não me engano, foi psicóloga ou psiquiatra, mas ela estava nesse campo da psicologia. E bem, a própria autora do livro, uma mulher negra, acadêmica, em topo de carreira, infelizmente se suicidou. E ela se suicidou exatamente por essas questões. A nossa subjetividade é o reflexo de como e onde estão os negros na sociedade. E esse foi um pequeno vídeo sobre um assunto imenso. Pelo menos nos outros vídeos do canal eu tô menos acabada. Mas é isso.